Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, 22 de agosto de 2012, operação de Day Trade na Vale 5, uma videoaula utilizando a metodologia Trend Follower Expert hoje, né, www.traderprofissional.com.br, para você acessar e se inscrever, para você receber uma videoaula de 15 minutos, todo dia no seu e-mail com um vídeo de alta qualidade. Clique em cadastrar aqui e você preenche um pequeno formulário. Você pode se cadastrar pelo Facebook, Twitter ou pelo YouTube, tá? Bom, pessoal, então hoje, né, a gente teve aí 3 operações. O máximo de operações que eu faço por dia é o quê? 3 tentativas, né, pela regra de Day Trade. Para Swing Trade, que são gráficos de 15 minutos para cima, 60 minutos, 4 horas, e gráfico diário, já são outras regras de frequência e tentativas por períodos, né? No caso, Swing Trade é por semana, existe uma quantidade específica de tentativas que a gente tem que fazer. Bom, então, primeira coisa que a gente tem que fazer, determinar a tendência do mercado. Esse é o primeiro passo. Então, temos a média móvel exponencial 8,9, essa média azul, e temos a média móvel exponencial 21, essa média vermelha. Tá? Quando o preço está abaixo da média exponencial 8,9, a tendência é de baixa. Então, vamos operar vendida descoberto. Quando o preço está acima da média exponencial 8,9, a tendência é de alta, vamos operar comprado. Aqui o preço já abriu abaixo da média 8,9, então eu vou estar operando vendido sempre aqui, tá? Porque a tendência é de baixa. E veja que aqui o preço está abaixo da média exponencial 8,9. Veja que ele fez uma tendência gigante de baixa aqui. Certo? Por quê? Exatamente porque nós temos aí um indicador que tem fundamento científico, que é a média exponencial 8,9. Eu explico isso no curso Trader Profissional Avançado. Então, é só isso. Você não precisa analisar mais nada. É muito simples mesmo. Muito bem. Então, a determinação da tendência já foi estabelecida. Agora o que a gente precisa fazer? Quais são os pontos para a entrada, vendida, descoberta? Na média 21 com específico sinal clássico ou na média 8,9 com específico sinal clássico, certo? Sendo que na média 21 vai ser abaixo e próximo da 21, né? Por exemplo, aqui não foi um sinal de venda, né? Foi um sinal de venda mais para a média 8,9, só que como estava longe, então acabou que eu não entrei na operação. Então, o que aconteceu? O preço ele abriu em gap, né? Fez um fundo e retornou para a média 21 e caracterizou um sinal de venda aqui. Né? Veja que o sinal de venda que aconteceu aqui está de 0,77% de risco. Né? Então, no gráfico de 1 minuto, se a gente vai lá no gráfico de 1 minuto, a gente pode estar entrando pelo gráfico de 1 minuto, né? Para a gente pegar com um risco menor. Né? Porém, não deu um sinal no gráfico de 1 minuto, porque aqui a média 8,9 no gráfico de 1 minuto. A média exponencial 8,9 no gráfico de 1 minuto é a média 21 do gráfico de 5 minutos. Então, quando faz um sinal parecido nos 5 minutos, que é o sinal clássico de venda descoberta do Trade System, quando acontece esse sinal na 8,9 do 1 minuto, significa que vai antecipar o sinal dos 5 minutos. E o risco geralmente é menor. Só que aqui não aconteceu isso. Né? Não aconteceu porque o sinal de venda aconteceu acima da média 8,9 no 1 minuto, que é a média 21 dos 5 minutos. Então, eu não posso estar entrando aqui. Certo? Então eu não entrei nessa operação pelo 1 minuto, porém pelos 5 minutos, né? Pelo gráfico de 5 minutos. Nesta operação aqui, né, que foi aquela do 1 minuto que não deu certo, deu ambiguidade, dá para entrar nessa operação, fez um sinal de venda. Sim, só que eu vou ter que entrar com menos capital. Tá? Então, por exemplo, 1 centavo abaixo da mínima desse candle que está na média 21 é a entrada operacional. E 1 centavo acima da máxima deste candle aqui, o amarelo, é o sinal de start de compra, que é o ponto de proteção de prejuízo, a limitação de prejuízo, o stop da operação vendida. Então, aqui 35,02, né? Entrada 35,02 e o stop 35,28. O meu capital total é 2.800 ações, mas olha só o meu risco, 0,74% de risco. Né? O meu manejo de risco para Day Trade é 0,3% de risco. Ah, Leandro, mas eu acho que a operação vai dar certo. Não tem que achar nada. Né? Tudo é probabilidade no mercado. Então, eu tenho que respeitar o manejo de risco, porque é um manejo de risco comprovado estatisticamente para este método aqui. Eu tenho que respeitar o manejo de risco se eu quero que a probabilidade de ganhar de 3% a 5% ao mês aconteça. Tá? Então, tudo tem fundamentos estatísticos e se você burla qualquer regra, você vai danificar a probabilidade do método. Então, eu vou ter que entrar com menos ações. Né? Então, com 2.000 ações, ainda dá 520. Né? O meu capital total de 100 mil aqui
0,3%, R$300. Então, o risco aqui da operação tem que estar dando R$300. Então, por exemplo, 1.000 ações, ó, já está a menos que R$300. Então, posso entrar com um pouquinho mais de 1.000 ações. 1.200 ações, 1.100 ações, né? 1.200 ações, né, dá um pouquinho a mais. Como eu já estava com pouco capital, né? Isso aqui é metade do meu capital que eu entrei, né? Eu entrei com R$312, só R$12 a mais, né? O certo seria entrar menos. Mas como é pouco capital, então existe um bom senso, você pode, né, tá entrando, porque você está entrando com a metade do capital mesmo, né? Então, eu entrei um pouquinho aí com 312 aí de risco, né, sendo que meu risco é de R$300. Então, beleza, eu entrei aqui, tomei o stop. Ah, Leandro, mas o risco da operação é 0,7, 0,8% praticamente. Mas eu entrei com menos capital, então eu perdi 0,3% de risco. 0,3% de prejuízo eu tive, certo? Então vamos lá. A segunda operação, né? Então a primeira operação eu perdi. Veja que aqui, pessoal, o objetivo aqui da nossa videoaula é mostrar a realidade que um trader passa para vocês serem traders profissionais. Embora isso aqui seja o resumo, só a ponta do iceberg da metodologia de 20 Follower Expert, né, ela já demonstra realmente a realidade do mercado. Então essa aqui eu perdi a operação. A segunda operação aqui, né, foi essa aqui, ó, por exemplo, fez um sinal de venda aqui, Leandro, você poderia ter entrado. Veja que nós temos aqui o corpo desse candle, do qual ele sofreu o rompimento da mínima, que deu o sinal de venda, está acima da média exponencial 8,9, que é a média móvel 21 dos 5 minutos. Então, isso indica ambiguidade, indica um pouco de pressão de compra ou um pouco de pressão de venda. Então, é ambíguo, ambiguidade a gente não opera. E eu teria tomado stop aqui também, certo? Então, veja que aqui foi um sinal, né, interessantíssimo, próximo da média exponencial 8,9 do 1 minuto, que é a média móvel exponencial 21 dos 5 minutos. Veja que o risco aqui, pessoal, tá muito pequenininho mesmo, tá 0,10%, né? Então, o rompimento da mínima desse candle foi a entrada operacional, o start de compra, que seria a limitação do prejuízo, 1 centavo acima da máxima desse candle, que está próximo da 8,9, que é o sinal de entrada da metodologia para a venda. Então, veja que, né, com 0,09% de risco, e o meu capital total é 2.800 ações. Ah, Leandro, então você só vai perder isso. Sim, mas o meu manejo de risco é de 0,3%. Então eu posso estar alavancando, né? Eu posso estar alavancando. Então eu posso estar alavancando, certo? 5.000 ações, né? Eu vou estar perdendo R$150. O meu risco é de 0,3, R$300. Então entrando com 7.500, né? Ainda dá para entrar mais, certo? 9.000 ações. 10 quilos aqui, então 10 quilos, exatamente 10 quilos, deu aí R$300, certo? Então, eu vou estar entrando com 10 quilos, certo? Vou estar entrando com 4 vezes o meu capital, alavancado 4 vezes, mas o meu risco permanece dentro do manejo de risco. Isso é o que importa, né? Você tem um risco estatístico que, se você, para um específico método, você usa sempre esse mesmo risco, você tem chance de ganhar no longo prazo, porque uma hora ou outra você vai acertar e você vai ganhar dinheiro. Certo? Então veja que eu não desrespeito o manejo de risco, eu alavanco na hora certa. Então aqui eu não alavanquei, eu entrei até com menos capital, porque o meu risco estava maior. Aqui, o meu risco muito pequenininho, tá? Daí olha só quanto que eu alavanquei, tá? Eu fiz uma alavancagem 3x aí, certo? Entrei com o meu capital mais 3 vezes ele, né? 10 quilos aí. Então veja que interessante, né? Então tem a hora certa para alavancar. Só que infelizmente, né, eu perdi a operação, não deu certo, tá? Então, pessoal, aqui a gente é bem transparente e mostra, né, o que acontece com o nosso capital. O que aconteceu com o meu capital foi isso aí, eu perdi dinheiro. Já um analista de mercado e outros professores que só querem vender o método e não querem mostrar a realidade de um trader, porque o método deles ele não funciona direito, mas eles querem vendê-los, certo? Então eles não conseguem todo dia mostrar o que acontece com o capital deles, porque o método deles não funciona. Então eles só mostram quando eles ganham, certo? Não estou dizendo que todas as escolas são assim, mas muitas escolas, infelizmente, no mundo inteiro faz isso, certo? E eu perdi muito dinheiro comprando cursos que ensinavam coisas
teóricas e erradas, tá? E eu perdi muito dinheiro, além de ter gastado dinheiro com o curso, eu ainda perdi dinheiro no mercado financeiro. Foi um grande prejuízo, mas eu aprendi, né? E hoje eu faço essa conscientização pelos meus vídeos que, né, você tem que ter testes, você tem que testar o Trade System para vender. Não é chegar e teorizar, inventei lá um método bonito e acabou, vou vender e vou ficar rico com isso. Isso é irresponsável, né? Então veja que aqui 10 quilos, tá? O meu capital é 2.800 ações. Eu entrei com praticamente 3x, né? Não foi 3x, foi praticamente 3x aí em relação ao meu capital, que dá quase 4 vezes o meu capital, né? E consequentemente eu tenho aí uma grande alavancagem nessa operação, mas eu perdi 0,3% aí de risco. Agora na segunda operação, né, veja que aqui não deu sinal, aqui deu um sinal, né? Então no rompimento da mínima desse candle foi a entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima desse candle e 1 centavo acima da máxima deste candle é o stop da operação vendida, que é o start de compra, tá? Então veja aqui, né, foi aqui 35,13, 35,21. O meu risco está de 0,23. Então o meu capital total não é 2.800 ações praticamente. Então posso estar entrando um pouquinho mais porque o meu manejo de risco é até R$300, que é 0,3% sobre todo o meu capital por operação. Então vamos lá, alavancando aí, certo? Fazendo a alavancagem até dar R$300. Então 3.700, né? Aí deu R$300 praticamente. Né? Então o que aconteceu nessa operação? Muito bem. O que aconteceu nessa operação? Né? Pela regra do Trade System, tá? Pela regra do Trade System, quando faz uma onda de baixa significativa, né, eu vou calcular a retração do Fibo, né? Ou então, em relação à onda, vamos calcular aí mais ou menos uns 70% da onda, né? E vamos ver se esse 70% da onda está, no caso da operação vendida, abaixo do meu ponto de entrada operacional. Daí eu pego o meu ponto de limitação de prejuízo e passo para cá e zero o risco da operação. No caso, traçando o Fibonacci aqui, por exemplo, né? Vou traçar o Fibonacci desse jeito, né? Então tá aqui. Veja aqui, ó, em relação a esta onda aqui, né? Veja que a retração de 61 aqui, você tem ela abaixo da entrada operacional, né, um pouco abaixo da entrada operacional. Então o preço estatisticamente ele vai vir aqui nessa região e vai voltar com probabilidade, né? Existe uma probabilidade disso acontecer, dele vir até aqui e continuar na tendência. Mas se você coloca o break-even, por exemplo, aqui, você pode ser estopado e a tendência pode continuar e você perder um grande lucro. Então existe tudo uma estatística, uma regra, né? Então eu peguei, quando fez essa onda, eu peguei o meu stop que estava aqui, passei para cá, zerei o risco, certo? Só que daí, ó, fez o rompimento desse fundo, caracterizou um pivô. Então o meu stop que estava aqui veio para cá, 1 centavo acima da máxima desse candle aqui, tá? 35,11. Então eu saí a 35,11, realmente muito pouco, né? Então tá aí, saí, certo? A 35,11, alavancado, não ganhei quase nada, certo? Bom, não vamos fazer o cálculo aqui, vamos pegar todo esse percentual que a gente ganhou e colocar sobre todo o nosso capital. Perdi 0,3% aqui, sobre todo o meu capital perdi 0,3%. Aqui eu estava alavancado praticamente 3x, tá? 10 mil ações, sendo que meu capital total é 2.800 ações, uma gigantesca alavancagem. Se eu ganhasse 1% aqui, ia ser 3% sobre todo o capital. Isso é o que importa. Eu continuo perdendo 0,3%. Mas quando eu ganho um absurdo. Então não tem problema perder, porque uma hora, vocês sabem, né? Uma hora vai acontecer da gente ganhar. E quando a gente ganha muito dinheiro e recupera tudo. Tudo que a gente perdeu. Então tá aí. Então esse aí foi o resultado das operações de hoje, tá? Fazer o cálculo aqui do percentual do dia. Tá aí 0,60% praticamente, né? 3 operações no máximo, né? Ah, Leandro, você poderia operar mais? Bom, se eu tivesse operado aqui, teria tomado mais outro stop, ia para 0,9%, certo? E eu não sei se eu vou tomar mais stop aqui. Então, pessoal, existe uma frequência, tá?
Eu opero com 3 tentativas só no day trade dentro do horário de 10 da manhã até as 14 horas. Certo? Parei de operar. Bom, vocês veem aí no... Vocês podem vir aqui no YouTube, tá? Vocês vão ver várias operações que a gente ganhou e as operações que a gente ganhou, a gente teve grandes lucros, né? Aqui é o 0,83%, 0,63%, 45% de lucro. 3,86%, essa é a operação fantástica que está no nosso site, lá na homepage. E o que acontece, pessoal? Quando a gente perde dinheiro, a gente mostra, tá? Porque eu não tenho medo, meu método funciona. No final do mês é muito provável que eu termine positivo. Então eu vou mostrar tudo que está acontecendo todo dia. E com isso as pessoas aprendem e vão entender que é assim que o mercado funciona para um trader profissional. Certo? Diferentemente da maioria das outras escolas que não mostram isso. O que acontece com o capital deles, eles não mostram. Porque a maioria não sabe ganhar dinheiro e inventa métodos que são teóricos. Tem escolas boas, mas a maioria é tudo ruim. Tá? O que eu queria falar? Aqui, ó, crenças e valores e atitudes dos traders perdedores. Tá? Então ele acredita que toda hora é hora de operar e ficar operando em condições técnicas desfavoráveis. Certo? Traders perdedores têm esta crença. Traders profissionais operam na hora certa. George Soros opera na hora certa. Warren Buffett, ele fica, sei lá, 5 meses sem colocar dinheiro no mercado se necessário, se não atender os critérios que ele considera como boas oportunidades de operar. Então, não tem como, pessoal, vocês tirarem dinheiro do mercado toda hora. Tá? Uma hora é a hora certa. Por exemplo, eu alavanquei 10x, 10 mil ações, cara. Isso é raro, eu não consigo alavancar isso sempre. Certo? Mas hoje eu consegui, infelizmente eu perdi. Tá? Mas e se eu ganhasse? Ia ser mais igual aquele lucro que está naquele vídeo principal da homepage da minha página de 3,86%. Tá? 3, 4% em um único dia, sobre 100% do capital. Certo? Então esse prejuízo de 0,60% ele é temporário, né? E dentro de um mês, 2 meses, eu vou superar isso facilmente. É o que o método mostra, é o que o método comprova para vocês, certo? O que você precisa é seguir e ter disciplina, certo? Então hoje eu terminei negativo, mas fiz todas as regras do Trade System com disciplina, ok? Bom, hoje com o método Reversion Profit também não tive sucesso, tá? Então eu perdi na Bolsa de Valores de São Paulo e perdi pouco dinheiro, porque eu sou especialista em perder pouco quando eu perco. Então aqui, por exemplo, a partir desse horário, que é o horário que começa a operar, tomei um stop aqui, certo? Aqui eu tomei um outro stop, foram 2 stops, e aqui foi a terceira operação que eu fiz que eu também tomei stop. Tá? Porque o que acontece? Aqui eu tomei stop e assim que eu tomei stop aqui, essa operação deu sinal de novo. Eu entrei de novo por ter disciplina, né? E aqui a terceira operação, que é 3 tentativas que eu faço, também perdi. Nós temos as wall lines e a Prophecy Line, que é característico da metodologia Reversion Profits, que ela é especialista em finalizar a operação atingindo o topo. Ela funciona poderosamente no Forex, na Bolsa de Valores também. Né? Mas na Bolsa de Valores ela funciona mais para swing trade do que para day trade. Por isso que no day trade eu mostro a metodologia Trend Follower Expert. Certo? E eu opero com a metodologia Trend Follower Expert, porque no day trade, na Bolsa de Valores, o Trend Follower Expert funciona melhor. Bom, pessoal, essa aí foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado, tá? Muito obrigado pela audiência, um abraço.